primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 10, vou começar com 10, tem mais, né? Capítulo 10, desculpe, eu troquei, 10, 12 e 13, capítulo 10, versículos 12 e 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Atenção para essa palavra, hein? Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Nós temos que pegar aqui e entender, quando Deus, dá uma palavra para você, Ele sabe o que está fazendo. Antes da tentação chegar, Ele dá a palavra, Ele manda uma palavra. Porque a nossa formação religiosa leva a pensar a tentação como prostituição, álcool, drogas também, tudo isso é tentação. Mas é toda a investida do diabo na nossa vida. Eu contei o caso de uma jovem senhora, que deve estar não tão jovem não, deve estar quase, não tem a minha idade não, está perto, ela está com 50 e alguma coisa, né? Eu estou com 64, ela com 50 e alguma coisa, porque ela era jovenzinha ainda. A mãe dela era uma policial, assistiu os cultos conosco mesmo da igreja, e ela que me contou, por isso que eu estou contando, porque foi elas que contaram juntas. E eu dei uma série de mensagens sobre Isaías capítulo 53, de versículos 4 e 5. E quando eu dava a palavra, era a mensagem, você lembra de Isaías 53, 4 e 5, ele vai colocar ali, eu coloco para vocês. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu dei uma série de mensagens sobre o assunto, sempre começava com esses 2 versículos. E elas me contando, a mãe que falando, fala, pastor Jaime, quando você começar a pregar, ela fala assim, mãe, já sabia que ele ia pregar isso, não falei? Aí eu continuei pregando e ela ficava lendo a Bíblia no culto, como agora, no culto, ela ficava lendo a Bíblia sem importar com a pregação que eu estava dando. Bem, um dia a mãe dela falou para ela, não aguentou, ela estava com uma ferida no útero, essa moça, e estava com uma ferida no estômago, gastrite, cheia de remédios, né, aquele negócio todo, e ela então não aguentou, disse, pastor Jaime, eu falei para ela, na hora, minha filha, e pastor Jaime só pregava Isaías 53, 4 e 5. Ela não entendeu que o Senhor sabia o que estava vindo sobre a vida dela. Então ele dá a palavra antes. Deus não espera o mal chegar, Ele tem presciência. Quer dizer, antes da tentação chegar, Ele manda a palavra. Nós não compreendemos. Como também os discípulos de Jesus não compreenderam. Lucas, essa é a matéria que eu não li de manhã, dei outra mensagem. Lucas capítulo 22, que nós conhecemos bem, mas não é a história. É essa revelação, versículo 39, Lucas 22, 39, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Nem sempre a pessoa que segue a Jesus faz o que ele manda, irmão. É que é isso, pastor, verdade. Nós somos de Jesus, a pessoa está seguindo a Jesus, ela mas nem sempre ela obedece, nem sempre ela dá atenção à palavra do Senhor. E o Senhor falou assim com eles, versículo seguinte, versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Só que eles não sentiram necessidade de orar. Eles não sentiram, por que eles não sentiram necessidade de orar? Está tudo bem, estavam andando com Jesus. Opa, deixei alguma coisa ligada aqui no relógio. Relógio tem 7 aninhos, está quase da minha idade já também. Entenda bem, mas escuta só como esse aqui é profundo, muito profundo mesmo. O Senhor Deus falou, eles não sentiram, como nós também não sentimos. Está tudo bem? Como a moça não sentia necessidade, porque ela não tinha nenhuma ferida no estômago, não tinha nenhuma ferida no útero, estava tudo bem, porque eu ouvi sobre cura divina. Mas o Senhor, como falamos, Ele tem presciência, Ele sabe do que vai acontecer antes de nós, então Ele envia a sua palavra e nós não aceitamos. Os discípulos não aceitaram e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros.
E pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus mostrou que na oração nós vencemos a nós mesmos. Quer ver, não vencemos. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Isso aqui é muita mensagem para nós, que não é nem para agora. Na oração você vence o seu eu. Na oração você vence o seu querer. Você vence o seu desejo. Você fala com Deus: Deus, eu tenho que tomar uma decisão. Você está querendo fazer algo, mas aí Deus convence. Eu tenho explicado que a oração ela não é um monólogo, onde só você fala. Você fala e Deus fala com você. Isso é profundo para nós. Então a oração não é um monólogo, é só uma pessoa que fala, é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. E Deus então mostrou que havia necessidade, ele passou. Levantando-se da oração, oh glória a Deus. Toda pessoa que ora, ela se levanta. Pode estar passando por uma luta, mas ela não vai ficar. O salmista diz: ainda que caia, não ficará prostrado. A pessoa que ora, ela não fica caída, ela se levanta. Ela pode estar enfrentando uma luta, ela pode estar enfrentando uma adversidade, mas ela vai dar a volta por cima. Ela vai vencer aquilo ali, ela vai superar aquele obstáculo, ela vai superar aquilo, pode ter certeza. Levantando, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. O que é dormir de tristeza? Já explicamos aqui: é depressão, desânimo, abatimento. Mas por quê? Porque eles ouviram Jesus falando da morte e eles não entenderam. Veio a tentação, somos nós não oramos, Jesus manda orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz claramente sobre isso. Nós não oramos como devemos. Nós sentimos mais necessidade de orar quando estamos enfrentando uma luta, quando estamos enfrentando uma batalha, quando estamos enfrentando uma adversidade. Aí nós oramos. Aí oramos, marcamos até relógio de oração, marcamos jejum, pedimos até as pessoas que orem por nós, que não é errado pedir oração, errado é só você ficar pedindo oração. E eles dormiam e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para quê? Não entreis em tentação. Ou seja, vocês aqui já estudaram comigo. No 40, ele diz assim, no 40, olha o que ele diz, 22:40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Mas veja o 46, em que ele diz: levantai-vos e orai. Agora tinham que se levantar. O bom é que você ouça a palavra, porque a palavra de Deus é a sua força. A palavra de Deus, ela coloca você de pé. A palavra de Deus faz você permanecer de pé, mesmo na luta. Quando vem a luta, você já está de pé. Quer dizer, quando tem a tentação, você está com a palavra para reagir. Lembra de Jesus quando foi tentado? Ele só dizia: Satanás, está escrito. E é o que temos que fazer. Nós não caímos em tentação. Nós caímos, não dá tempo de ler tudo aqui. Eu falei hoje de Juízes capítulo 6, que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus disse a eles: não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O que aconteceu? Eles ficaram 7 anos debaixo do jugo escravizador, da humilhação dos midianitas. Alguém disse: pastor Jaime, você tem que entender, né? Não foi porque eles tiveram medo. Não, pastor Jaime, não. É porque eles não ouviram a palavra, não guardaram a palavra. O salmista, do Salmo 119, no versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar. Mas como é que isso acontece, pastor Jaime? Quando você ora, você ouve uma palavra, ela te chama atenção. Aparentemente, ela não está nem valendo naquele momento para você. Lembra da moça da cura divina? Ela tinha que dizer: Jesus, o pastor está falando muito essa mensagem, eu quero guardar essa palavra no meu coração. Mas não, ela até desprezou. Ela achava que não precisava daquela palavra, como nós achamos. Eles também, não, isso que é isso. E quando eles chegaram lá, eles ouviram: olha, os deuses dos amorreus fazem isso, e eles ficaram com medo. Por quê? Porque não guardaram a palavra. Eu conto que o missionário R.R. Soares, que agora completa 75 anos, ele era menino, garoto, então já tem muitos anos isso, né? Tem algumas décadas, ele era garoto. E ele estava um dia vendo na Bíblia, né? Ele falou, vou falar sobre adultério. Aí ele perguntou para a tia dele, uma tia que era evangélica, falou: tia, que é adultério? Ele disse: meu sobrinho, é coisa boa, não é coisa ruim.
Mas agora eu não vou explicar para você, você vai crescer, depois você vai entender isso. Mas não é coisa boa, não é coisa ruim. Ele contando que ele era garoto, e ele falou para Jesus assim: Jesus, nunca deixa eu experimentar isso. O que ele fez? Guardou no coração. Ele disse: glória a Deus. Ele faz agora 50 anos de casado, né? Com a dona Maria. Ele falou assim: glória a Deus que eu nunca experimentei isso. Então, quando você ouvir a palavra, mesmo que ela não esteja valendo para aquele momento, guarde no seu coração. Jesus, eu quero essa palavra comigo. Ela me chamou. Você tem que ficar atento a ouvir. Eles não guardaram, passaram aquela luta. O Pedro, que eu estou falando aqui, dele, Jesus, sabendo que ele seria tentado a negá-lo, entenda, ô Pedro, o diabo quis acabar contigo, hein? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O que o Pedro falou? É aqui, ó, capítulo 22 mesmo, versículo 33. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus disse: o diabo quis acabar com você. E ele disse: estou pronto. Não estava. Ele disse: Senhor, obrigado, continua orando, o Senhor, eu vou vigiar. Mas não, ele desprezou a palavra. Quando você despreza a palavra, lembra de Provérbios 13, sai daqui não, Provérbios 13, ele vai lá e volta já já. O que despreza a palavra, perecerá. Não despreze, é isso aí, é não desprezar a palavra. Voltando aqui, mas ele, o versículo dele disse, Jesus falou para ele: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues. E tudo isso aconteceu. Pedro, então, aqui você viu que não orou. Depois ele ficou longe de Jesus. Antes disso, quando os homens chegaram com Judas para prender a Jesus, e Jesus: quem buscai? Disse: Jesus Nazareno, sou eu. Eles querem para trás. Mas é o Pedro, agindo por conta própria, meteu a mão na espada e arrancou a orelha de um homem. Eu falei que a pessoa fica tão cega que aqueles soldados que foram prender, os soldados do templo, ou o capitão, quem estava lá, o responsável, eles viram que Jesus era sobrenatural. Eles viram que Jesus era divino. Por quê? Quando Pedro arrancou a orelha, o que o Senhor Jesus fez, pessoal? Colocou lá, colou, reimplantou, não foi colar, ele fez mais do que isso, ele implantou mesmo, fez um reimplante, né, ali. Bem, mas ele colocou a orelha. Espera aí, pessoal, isso aqui não é coisa. Os capitães, ou os soldados, espera aí, pessoal, o que é isso? Que magia é essa? Não, que coisa sobrenatural. Nós vimos que a orelha foi cortada e caiu. Eu vi o Malco realmente, me machucou, mas não tem nada aqui. Acabou, estancou sangue, estancou tudo. Mas estavam tão cegos que nem viram isso. Levaram Jesus preso, né? E o Pedro então ficou de longe, não queria chegar perto, não queria ser identificado como seguidor dele. Aí acenderam fogo e o Pedro foi lá se aquecer no fogo dos pecadores. Essa mensagem é conhecida. Tem cristãos se aquecendo no fogo do pecador. Porque fica longe. Por que fica longe? Porque despreza a palavra. A palavra de não deis lugar ao diabo. E a pessoa está. Conversa imoral, hoje está aquecendo o coração dele. Não, está amarrado em nome de Jesus. Veja o que você veja na internet, o que você vê na televisão. E não é só isso, até com seus olhos. Ou você acha que Deus não sabe o que você pensa quando olha para uma pessoa? Você está brincando com Deus? Você quer andar com Deus? Quero. Então toma juízo e diga: a Deus, está amaldiçoando esses pensamentos. Se for desejo, está amaldiçoando esse desejo. Eu sou de Jesus, tem que ser valente, mais valente que o valente. Mas a pessoa, a nossa mensagem é essa: a pessoa cai porque despreza. Aí a mulher colocou os olhos e disse: olha aí, você é um deles. Eu não. Daqui a pouco o outro olhou: não, claro que você era dele, eu te vi lá no outro. Não sou. Daqui a pouco o outro foi e falou assim: você é galileu, pelo jeito de falar, sotaque, né? Como a ver, a pessoa nota que a pessoa é do Rio, é do Sul, é do Nordeste, por causa do sotaque dela. Você é um galileu. Homem, não sei o que diz o galo cantor. Quando o galo cantou, ele lembrou-se da palavra, olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele já. Ele olhou para Jesus, mas Jesus já estava olhando para ele. Jesus olha não é para te condenar, não é para te salvar. Ele lembrou, saiu daquele meio ali sujo, foi chorar amargamente. Quando veio a notícia que Jesus tinha ressuscitado, ele e o João correram para o túmulo. João era mais garoto, chegou primeiro. O Pedro deve ter chegado lá colocando a língua para fora. Ele queria encontrar o seu Senhor, não encontrou aquele dia. Mas quando Jesus apareceu para ele lá na praia, eles estavam assando peixe. Jesus disse: Simão, me ama mais do que esse? Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu me ama mais do que esse? Senhor, depois, Senhor, sabe de todas as coisas. Jesus não condenou, ele só mostrou 3 vezes. Se 3 vezes ele negou, 3 vezes agora ele não está negando. Que bonito Jesus fez. Nossa mensagem: não despreza a palavra. Ele tem presciência. Mesmo que você não esteja precisando, não diga: eu não preciso dessa palavra, precisa.
mesmo que aparentemente ela não é para você, vai valer. Para você ou para alguém, fique. Deus tem presciência. Antes de chegar a tentação, antes de chegar à luta, Ele envia a palavra. O salmista diz: Ele enviou a sua palavra e o salvou.